Muito bem, aqui estamos novamente juntos, né, para podermos dar continuidade aos nossos estudos sobre o modelo de caixa do CSS. Bom, então tá aqui a página que eu havia comentado no finalzinho da videoaula anterior. É uma página bastante simples, né, com apenas um título, Dicionário de Termos Técnicos de Informática, 2 parágrafos. E aqui eu estou usando um elemento, na verdade estou usando 3 elementos que nós não estudamos durante as aulas de HTML, mas que eu vou destacar aqui caso você não tenha tido ainda contato por uma pesquisa própria, né, feita por você. Mas eu estou usando aqui o elemento DL, né, ou a tag DL. Né? O elemento DL ele serve para a gente abrir uma lista de definições, tá bom? Que é o que eu fiz aqui mesmo. Ó. Se a gente olhar aqui, eu tenho uma lista de definições. O que é uma lista de definições? Normalmente, eu tenho ali um conceito, né? E logo na sequência, a explicação descritiva desse conceito. Então, por exemplo, eu tenho aqui um conceito que na verdade é a sigla HTML, né? E veja que esse aqui é o meu termo, né? É o meu termo de definição. Então, o meu termo de definição ele fica dentro de um outro elemento que é o elemento DT, T de termo mesmo, né? Isso aqui é a lista, né? A lista de definição. Aqui o termo de definição, então DT. E aí eu tenho a descrição da definição, que aí eu tenho o elemento então DD, tá bom? É isso, só para você ter uma ideia do que a gente está fazendo. E é interessante que o browser, quando ele encontra uma lista de definições, note que sempre que eu uso a tag DD para apresentar a definição do termo, né, ele automaticamente, o browser, ó, ele faz ele dá um pequeno avanço no texto aqui, né? Olha que interessante. Tudo bem? O que a gente também às vezes chama de recuo, né? Então ele já automaticamente faz isso, como se ele já tentasse dar uma formatação, né? Uma pequena formatação nessa lista, tá bom? Mas esse não é o foco dessa nossa videoaula, né? Isso aqui eu só estou passando de uma forma bem geral assim o que são esses elementos, porque eu não os havia apresentado a você ainda, tá bom? O que nos interessa aqui? É começar a entender esse modelo de caixa do CSS na prática, tá? Para isso, o que eu vou fazer? Olha só, quando nós estudamos e começamos a estudar CSS, na primeira semana, né? Na verdade, semana passada, que a gente começou a ter contato com CSS, eu mostrei a você as 3 maneiras que nós temos de incorporar CSS a um documento HTML, né? E eu disse, inclusive, que o CSS externo, aquele em que a gente cria um arquivo específico somente para as regras do CSS, é o ideal. Mas aqui, por uma questão prática, didática, para eu não ter que ficar, né, trocando de arquivo o tempo todo, eu vou fazer aqui uso do CSS interno. Lembra? Aquele que a gente coloca aqui. A gente usa o elemento style do próprio HTML e aí a gente começa a escrever as regras CSS aqui dentro mesmo, tá bom? Por uma questão de praticidade mesmo, então eu vou usar esse estilo de incorporação do CSS no nosso documento HTML, tá bom? Bom, muito bem. Então, assim, para a gente poder começar a entender o modelo de caixa na prática, eu vou trabalhar basicamente com esses 2 parágrafos e mexer um pouquinho também com o título. Eu não vou mexer, né, por enquanto aqui com a nossa lista de definições, tá certo? Então, para começar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir aqui para os parágrafos, né? Então, olha só, o meu seletor já diz, olha, eu vou começar a formatar ou estilizar os meus parágrafos, né? Os elementos P. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar uma cor de fundo no nosso parágrafo, porque aí visualmente a gente vai conseguir enxergar essa questão do enchimento, da margem, tá bom? Então eu vou colocar uma cor bem chamativa aqui, né? Vou colocar um amarelo, tá bom? Olha que bonitão que ele já está ficando, ó. Ficou tudo amarelão, né? Tudo bem? Então esse é o nosso primeiro passo. Aqui esse amarelo, o que ele está destacando lá do nosso modelo de caixa, da videoaula anterior? O conteúdo.
nós só temos aqui o conteúdo, tá certo? Muito bem. Aí eu disse a você que nós podemos ter ainda um enchimento, a gente pode ter borda, a gente pode ter a margem. E aí eu vou pular um pouco essa ordem, tá? Veja que logo depois do conteúdo eu posso ter o enchimento, mas eu não vou fazer enchimento agora não. Eu vou para a borda, tá bom? Então a gente vai começar aqui a trabalhar com a borda, tá bom? Bom, para isso, quando eu escrevo aqui, eu declaro aqui uma propriedade border, olha quantas opções o Atom me mostra aqui. Tem muita propriedade que começa com a palavrinha borda, né? Tudo bem? Depois, com o tempo, você vai estudando cada um deles. A gente não vai explorar todos aqui, tá bom? Eu vou naqueles que são essenciais, mas você entendendo o fundamental, depois fica fácil pesquisar e entender os demais, tá bom? Bom, o que eu quero? Primeira coisa que eu quero, a gente precisa definir o comprimento da borda, que na verdade seria assim, qual é a espessura da linha que a gente vai querer para definir essa borda. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou selecionar essa propriedade border width. Então vou dar um enter aqui, né? Ele já me dá algumas opções, padrões aqui textuais, mas eu prefiro definir por tamanho em pixels, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 pixel, tá? 1 px, tem que estar tudo juntinho, tá? 1 px, 1 pixel, então vai ser uma linha bem fininha. Mas note, quando eu coloquei aqui border width 1 pixel, 1 px, não aconteceu nada lá na minha página, por enquanto, né? Para acontecer, eu preciso dizer o seguinte, qual é o estilo dessa borda. Ou seja, essa linha ela vai ser sólida, né? Aquela linha contínua, ela vai ser tracejada, ela vai ser pontilhada, como é que eu quero? Né? Então eu vou vir aqui de novo, border, e aí eu vou procurar aqui, ó o que me interessa, border style, né? A gente vai definir o estilo da borda. Ele tem várias opções aqui, tá bom? Eu vou direto na que me interessa, aqui no finalzinho, ó, solid, tá? Agora, olha que legal. A borda já apareceu para nós, ó. Então, a partir do momento em que eu tenho o comprimento ou a espessura da borda definida e o estilo dessa borda, ela já se torna visível para nós. Tudo bem? Tá? E aí eu poderia definir ainda a cor dessa borda, né? Então, vou vir aqui, olha só, border color. E vou colocar uma cor também bem chamativa para ficar bem visível. Então tá lá, border color red, a gente já percebe aqui, né, a nossa borda já bonitinha. Agora olha que interessante, eu poderia aumentar a espessura dessa linha, ao invés de 1 pixel, eu vou colocar 5 pixels. Olha como que já muda, né? Então a borda ela já fica com uma espessura muito maior, né? Se eu colocar então 10, quer dizer, quanto mais eu vou aumentando, maior a espessura dessa borda, tá bom? Eu vou deixar como 1 pixel mesmo, tá? Por enquanto, tudo bem? Então veja que a gente conseguiu definir aqui a espessura da borda, a gente definiu o estilo da borda e a gente definiu a cor da borda. Tudo bem? Bom, aí nós vamos fazer algo semelhante ao nosso H1. Então a gente vai também configurar ou formatar uma borda aqui para o nosso título, né? Onde está aqui, ó, dicionário de termos técnicos de informática. Eu vou puxar, aumentar um pouquinho aqui para a gente poder visualizar melhor, né? Então vamos lá. Eu não vou colocar cor de fundo agora para o nosso título, né? Da página. E eu vou direto para definir borda, tá bom? Só que agora eu vou aproveitar e vou mostrar para você o seguinte. Deixei até aberto aqui já para nós, olha só. Eu estou lá no W3 Schools, né? Eu gosto muito desse site. Então estou vendo aqui a propriedade border, né? Do CSS. E ele vai em algum momento aqui dizer para nós que a propriedade border ela tem uma sintaxe que é uma sintaxe resumida. Olha só, tá? Justamente aqui, ó.
Essas três propriedades que nós acabamos de utilizar separadamente, border width, border style e border color, eu posso colocar isso tudo junto numa única propriedade, que é a propriedade border. Então, olha só, na propriedade border eu posso definir border width, dou um espacinho, border style, um espacinho, e border color, e finalizo a propriedade. Legal, né? Então a gente vai fazer isso só para você entender como que seria, né? Eu vou fazer isso então para o nosso título aqui, tá bom? Esse título aqui. Então eu vou dizer que a nossa borda tem 1 pixel, aí eu vou dar um espaço aqui em branco, né? Vou definir que a borda deve ser sólida, olha só, já apareceu aqui para nós, certo? E por fim eu vou dizer que essa borda vai ser azul. Pronto, olha que interessante. Até melhor usar esse formato resumido, né, ou um formato curto do que esse daqui, né? Olha só, como que a gente economiza digitação, tá certo? Então, eu particularmente prefiro utilizar esse formato aqui curto para definir a borda, tá bom? Agora, olha só, eu vou deixar assim não, tá? Eu vou fazer um pouquinho diferente para o nosso título aqui. Eu quero definir somente a borda superior e a borda inferior. Tem como fazer isso? Tem como. Aí, como que eu faço isso? Na verdade, se eu vier aqui, ó, colocar um hífen depois de borda, ele vai me mostrar algumas opções. Por exemplo, eu tenho aqui border top, border bottom, border left e border right. Os nomes são bem sugestivos, né? Eles já deixaram bem claro. Olha só, aqui você pode definir a borda superior, a borda inferior, a borda esquerda e a borda direita, né? A gente quer a borda superior. Então, border top, e olha que interessante, essa propriedade border top, os valores, né, a gente define exatamente igual à propriedade border que a gente acabou de utilizar. Então, eu defino lá a espessura ou o comprimento, né, dessa borda, o estilo e a cor dela. Veja que eu fiquei com a borda agora só superior, aqui no nosso título. Aí eu vou fazer aqui uma brincadeira, ó. Eu vou deixar ela com 10 pixels e aí eu vou definir a borda agora inferior, então border bottom, só que com, deixa eu ver, vou tentar 2 pixels aqui para ver como é que fica, sólido e azul também, vai, tá lá, ó. Então a gente faz uma gracinha aqui, né? A gente já começa a criar um estilo aqui, fica até, já começa a dar um arzinho assim mais interessante, né? Não tô dizendo que tá lindo e maravilhoso não, tá? Mas a gente consegue trabalhar bem, aí vai da sua criatividade para deixar o estilo cada vez mais bonito, tá bom? Então a gente, olha só, em resumo, como é que se cria uma borda? Você pode definir as propriedades da borda individualmente, tá bom? Ou a gente pode utilizar a propriedade border, eu acabei apagando aqui, né? Mas que tem exatamente a mesma sintaxe tanto do border top quanto do border bottom. Ou seja, a propriedade border é uma forma curta ou resumida de se especificar a borda do elemento, tá certo? Então, para esse caso aqui, por exemplo, olha só, a gente poderia aqui dos parágrafos, ao invés de ter, né, as 3 propriedades definidas independentemente, a gente poderia só colocar border e aí escrever, né, um pixel, border sólida e a cor red, tá? Tanto é que eu posso agora, ó, eu vou apagar aqui, tá bom? E pronto, nós temos exatamente o mesmo efeito. Tudo bem? Espero que tenha ficado bastante claro, espero que você tenha entendido, né? É algo simples, tá certo? Nós paramos por aqui e na próxima videoaula a gente vai entender um pouquinho sobre a questão do enchimento, tá bom? Então, até daqui a pouco. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.